Uma isca deve parecer real. Se parecer falsa, não confunde o inimigo. Ela o alerta. Por décadas, exércitos têm usado ataques de diversão para desviar a atenção dos defensores do verdadeiro objetivo. A ideia é simples: fazer o oponente se concentrar em uma ameaça enquanto o golpe real atinge outro lugar. Mas o que acontece quando o defensor percebe a armadilha? O que acontece quando a própria armadilha se torna o alvo? Em uma manhã de primavera no leste da Ucrânia, comandantes russos lançaram um ataque cuidadosamente planejado em 2 eixos, projetado para forçar os defensores ucranianos a uma escolha impossível. Em vez disso, a inteligência ucraniana teria identificado o plano antes mesmo do primeiro veículo se mover. E quando o ataque começou, a operação de engano que deveria criar confusão tornou-se o instrumento de sua própria destruição. Esta é a história de como um ataque de isca supostamente se transformou em um desastre para ambas as forças atacantes. Parte 1. O plano russo. 1h da manhã, 3h da manhã, os planejadores russos compreendiam o campo de batalha. O setor vinha sendo intensamente disputado há meses. Qualquer avanço exigiria forçar os comandantes ucranianos a dividir sua atenção. A solução encontrada foi uma clássica operação em 2 eixos. Do sudoeste, uma força de infantaria reforçada, apoiada por 2 veículos de combate de infantaria BMP, avançaria contra uma posição defensiva ucraniana. Essa força não tinha como objetivo realizar o avanço decisivos. Sua missão era de dissimulação. Seu trabalho era parecer suficientemente perigosa para atrair a atenção e os recursos ucranianos. Enquanto isso, do leste, um grupo de armas combinadas menor, porém mais rápido, avançaria em direção ao que a inteligência russa acreditava ser a posição de reserva do setor. 3 tanques. 4 veículos de combate BMP. Uma força compacta, construída para velocidade e exploração. A lógica era sólida. Se a Ucrânia reforçasse o sudoeste, o ataque pelo leste encontraria uma fragilidade. Se a Ucrânia se concentrasse na ameaça a leste, a força a sudoeste poderia ultrapassar seu objetivo. De qualquer forma, os comandantes russos esperavam criar um dilema. O que eles não esperavam era que a inteligência ucraniana já pudesse ter resolvido o enigma. Parte 2. 4 dias de observação, 3h da manhã, 5h da manhã. Durante os 4 dias que antecederam a operação, drones de reconhecimento ucranianos observaram atividade ao norte da linha defensiva. Movimentação de veículos. Áreas de concentração. Locais de preparação. Padrões. Gradualmente, os analistas identificaram 2 agrupamentos russos distintos. O desafio não era encontrá-los. O desafio era determinar qual deles era o mais importante. Qual força era a isca? Qual força era o ataque principal? De acordo com a avaliação descrita no relatório, 2 indicadores forneceram a resposta. O primeiro foi a composição dos veículos. A força a leste continha uma proporção maior de veículos blindados e tanques em relação ao seu tamanho. Isso sugeria uma força destinada à exploração e ao rompimento das linhas inimigas. Não uma manobra de diversão. A segunda pista veio do momento da movimentação. O grupo do sudoeste teria se posicionado primeiro. A força do leste se posicionou mais tarde. Os analistas acreditavam que essa sequência correspondia a um padrão comum, no qual a manobra de diversão é posicionada primeiro, enquanto o ataque principal vem logo em seguida. Nenhum dos indicadores oferecia certeza. Mas, juntos, eles geravam confiança. A avaliação foi entregue ao comandante do setor.
O sudoeste provavelmente era a isca. O leste provavelmente era o ataque real. A próxima decisão determinaria tudo. Parte 3. A aposta ucraniana, 5 horas da manhã 7 horas da manhã, a maioria dos comandantes simplesmente se prepararia para deter ambos os ataques. Mas, de acordo com o relato, os planejadores ucranianos escolheram algo muito mais ambicioso. Em vez de derrotar a isca imediatamente, eles planejaram usá-la. A defesa operária em 3 fases. Primeiro, a resistência controlada. Os defensores que enfrentassem o ataque sudoeste lutariam, mas não com toda a sua capacidade. Lutariam, mas não com toda a sua capacidade. Eles retardariam o ataque. Infligiriam baixas. Fingiriam estar genuinamente ameaçados. Mas eles reteriam armas antitanque e fogo de artilharia pré-registrado. O objetivo era simples: convencer o comandante da isca de que sua missão estava sendo bem-sucedida. Em segundo lugar, uma força de bloqueio oculta se posicionaria para bloquear a rota de retirada da isca assim que a armadilha fosse ativada. Em terceiro lugar, a rota de aproximação leste se tornaria uma zona de morte. Equipes antitanque ocupariam posições de flanqueamento ocultas. As coordenadas da artilharia foram preparadas com antecedência. Tanques ucranianos foram movidos para posições de tiro cobertas com vista para a rota esperada. Tudo dependia do momento certo. A armadilha só seria fechada quando ambos os grupos russos estivessem totalmente comprometidos. Se o gatilho fosse acionado muito cedo, uma das forças poderia escapar. Se fosse acionado muito tarde, a oportunidade desapareceria. Era uma decisão de alto risco. E agora tudo o que podiam fazer era esperar. Parte 4. A isca morde a armadilha, 7 horas da manhã 9 horas da manhã, logo após o nascer do sol, a força do sudoeste iniciou seu avanço. BMPs em movimento avançou. A infantaria seguiu. Os defensores ucranianos abriram fogo. A resistência era real. Há relatos de soldados russos mortos e feridos. Mas algo estava faltando. Os devastadores mísseis antitanque nunca chegaram. A artilharia pesada nunca chegou. A defesa parecia forte o suficiente para ser convincente. Mas não forte o suficiente para deter o ataque. Exatamente como planejado. Minuto após minuto, a força de isca avançava cada vez mais perto. Os comandantes russos interpretaram a situação como um sucesso. A manobra de diversão parecia estar funcionando. A posição ucraniana parecia vulnerável. À medida que o ataque se desenvolvia, mais tropas russas se engajavam. Recuar se tornava cada vez mais difícil. E era exatamente isso que os planejadores ucranianos queriam. Porque, ao mesmo tempo, outra mensagem chegou. A força de ataque oriental havia cruzado sua linha de partida. Ambos os grupos estavam agora engajados. A armadilha poderia começar. Parte 5. A zona de extermínio, 9 horas da manhã 11 horas da manhã, a força de ataque do leste avançou pela rota planejada. Então, tudo aconteceu de uma vez. Equipes antitanque em ambos os flancos abriram fogo. Mísseis cruzaram o céu em direção aos veículos que avançavam. Em segundos, vários veículos blindados foram atingidos. Um tanque da frente foi atingido. Outro tanque sofreu danos. Veículos de combate BMP foram alvejados simultaneamente de diferentes direções. Antes que as tripulações pudessem reagir completamente, blindados ucranianos entraram em combate.
De posições ocultas, tanques atacaram os veículos sobreviventes que tentavam manobrar. Então, a artilharia entrou na batalha. Missões de fogo pré-registradas atingiram a rota de aproximação. A estrada se tornou uma zona de extermínio. Veículos que tentavam avançar foram alvejados por mísseis. Veículos que tentavam recuar foram alvejados pela artilharia. E os veículos presos no meio se tornaram alvos de drones FPV. A principal força de ataque havia caído diretamente em uma emboscada preparada. Mas a Força Oriental não era o único grupo em apuros. A Isca Sudoeste acabara de entrar em seu próprio pesadelo. Parte 6. A segunda armadilha se fecha, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde. À medida que a emboscada oriental se desenrolava, os defensores ucranianos no sudoeste passaram instantaneamente de uma resistência controlada para um poder de combate total. Armas que haviam sido deliberadamente retidas abriram fogo repentinamente. Mísseis antitanque alvejaram os BMPs. Morteiros atingiram a infantaria exposta. As posições defensivas lançaram mão de tudo o que haviam guardado. A mudança foi imediata. As tropas russas, que haviam passado quase 20 minutos avançando, agora enfrentavam uma resistência esmagadora. A confusão se espalhou. O ataque principal havia falhado? Seria um contra-ataque? Tentativas de retirada começaram. Mas, de acordo com o relato, outra surpresa os aguardava. Um pelotão ucraniano camuflado posicionou-se e bloqueou a saída norte. As tropas russas viram-se subitamente encurraladas. Fogo vindo do sul. Forças de bloqueio ao norte. Morteiros caindo no campo aberto entre elas. O ataque organizado dissolveu-se no caos. Alguns soldados tentaram abrir caminho. Alguns dispersaram-se pelos campos próximos. Outros, segundo relatos, renderam-se. A força de distração tornou-se a força enganada. Conclusão: a lição da batalha, 1 hora da tarde, 3 horas da tarde. Se os eventos relatados se desenrolaram como descritos, a lição mais importante não diz respeito a tanques, drones ou artilharia. Diz respeito à informação. A batalha pode ter sido decidida antes do primeiro tiro ser disparado. O momento crítico ocorreu em uma sala de reuniões, quando analistas de inteligência examinaram 2 pistas e concluíram qual força era real e qual era uma distração. Essa avaliação acarretava um risco enorme. Se tivessem errado, as forças ucranianas poderiam ter se concentrado no eixo errado e se exposto ao verdadeiro ataque. Mas, segundo este relato, o julgamento provou-se correto. O resultado foi mais do que uma defesa bem-sucedida. Foi uma operação de contra-ataque. Um plano concebido para manipular as decisões ucranianas teria sido usado contra seus criadores. A isca avançou exatamente como planejado. O ataque principal avançou exatamente como planejado. E essa previsibilidade tornou-se sua fraqueza. Na guerra moderna, o poder de fogo continua sendo importante. Mas a informação muitas vezes é decisiva. Porque o lado que entende o campo de batalha primeiro pode, às vezes, vencer antes mesmo da batalha começar.